Jesus, a partir do versículo de número 31 do capítulo 4. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, como porém lhe disse, uma comida lhe tenho para comer? Uma comida lhe tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguma coisa de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e verdes a terra, que já está branca para a ceifa. E o que a ceifa recebe o galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos regozijaram. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos envio a ceifa, onde vós não trabalhaste, outro trabalharam, e vós entretanto vós entraste no seu trabalho. É muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse tudo quanto tinha feito. E indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que fosse com ele, ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido, sabemos que esta é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. Versículo 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. E chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. E segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde a água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cuja filha estava enferma em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe, disse: descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não verdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, que hora se achou melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre deixou. E entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre enquanto ia da Judeia para a Galileia. Amém? Graças a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra aqui nesta noite. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado essa grande e linda oportunidade. Como é bom estar aqui na casa do Senhor, como é bom te agradecer, como é bom te louvar, como é bom te bendizer, como é bom, Senhor Deus, estar aqui aprendendo a tua palavra. Tudo que nós aprendemos da parte do Senhor, por mais simples que seja, faz uma diferença na nossa vida, porque a tua palavra, ela produz vida em nossos corações. A tua palavra nos produz santidade, a tua palavra produz a fé, a tua palavra produz a confiança, a tua palavra produz a transformação na vida da pessoa. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus,
nós te damos graça, nós te agradecemos pela tua oportunidade, por mais essa oportunidade nos concedida nessa noite, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, no versículo 31, mas nós fomos só até o versículo 30, a semana passada. No versículo 31, Jesus vai falar de um assunto para os discípulos, que os discípulos estão dizendo assim, olha, entretanto os discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguma coisa de comer? Eu não sei o que é que tinha na vida desses discípulos, que mesmo caminhando com Jesus, eles tinham uma dificuldade tremenda, grande, de entender as coisas de Deus. Eles parecem que eram uns homens muito rudes, parece que eram uns homens muito difíceis de entender as coisas no âmbito espiritual e do reino de Deus. Mais uma vez eles estão não entendendo o que Jesus está falando. Jesus está em uma esfera e os discípulos estão com Jesus, caminhando com Jesus, e ainda não entende o linguajar de Jesus. Aí vem a grande pergunta para nós: será que nós conhecemos a Jesus mesmo? Será que nós estamos há quanto tempo na igreja? Quanto tempo que estamos na casa do Senhor? E será que nós conhecemos a Jesus de verdade, irmão? Ou Jesus é apenas de repente um fantasma em nossas vidas? Ou Jesus ainda é algo estranho demais, que a gente não tem conhecimento dele, que não temos relacionamento com ele, andamos com ele, estamos na igreja, somos batizados nas águas, participamos da congregação, mas será que nós também não temos essa mesma atitude dos discípulos, de estar com Jesus e não conhecer verdadeiramente quem é Jesus? Porque isso pode acontecer. Você está vendo aqui o exemplo dos discípulos. Eles lá, quando Jesus acalmou o vento da praia, lá do mar, que o barco queria naufragar, quando Jesus acalmou o vento, eles também disseram, mas quem é esse? Que até o mar e o vento obedecem, que até as ondas do mar, as tempestades obedecem. Então os discípulos estão dando uma dica para nós, que há uma possibilidade da gente andar com Jesus, da gente viver uma vida na igreja e ao entanto não termos nenhum conhecimento de Jesus. Isso é capaz. Por isso que nós temos que ficar dentro daquilo que o profeta disse: conheça o Senhor e prossiga em conhecer. Ou seja, o profeta está dizendo, não é só conhecer e estacionar, é conhecer e prosseguir em conhecer, ou seja, estar sempre buscando algo de Deus novo para a sua vida, ou uma nova revelação de Deus para a sua vida. O que é isso, hein? Ô irmão, vê o que está acontecendo ali, porque tem um trem, vê lá, diaconisa, vê o que está acontecendo ali fora. Se é aqui na igreja, se for aqui na igreja, vê o que é. Glória a Jesus. Então pode ser que a gente então desligue, mas é porque está sem água, vai queimar, desliga ele, tira da tomada. Tira da tomada. A pessoa queima o bebedor e não sabe que vai. Glória a Jesus. Então, isso pode ser que aconteça, da gente também cair nessa situação que os discípulos estão, de viver uma vida e no entanto Deus ser desconhecido da gente. A gente não tem confiança,
uma das características da gente que não conhece a Deus é quando a gente não tem confiança nele. Quando muitas vezes nós passamos por uma situação, por uma dificuldade, e às vezes Deus nos impõe a isto, até mesmo para nos testar, aí nós começamos a procurar resolver os problemas do nosso modo. Isso é uma característica da que não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus se enquadra dentro daquilo que a Bíblia diz, que às vezes vai contra aquilo que é lógico. Porque a gente muitas vezes não queremos entender os paradoxos da Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Tiago diz o seguinte: tende por grande gozo quando passarem por grande tribulação, ou por luta, ou por tentação, ou por tribulação, ou por dificuldade, que dá no mesmo. E aí a gente só entende esse linguajar do profeta, ou seja, do discípulo de Tiago. Essa linguagem só se entende ela quando a gente conhece a Deus, porque isso é ilógico, isso não tem lógica. Porque a lógica é, quando eu estiver com dificuldade, eu tenho que ficar triste. Quando eu estiver passando por um problema, eu tenho que ficar triste. Mas aí a Bíblia diz assim: você tem que ficar alegre. Presta atenção à palavra, irmão. Não deixa que nada tire a palavra de Deus da sua vida, nem que seja uma criança, tá? Tirar a tua concentração da palavra. Não deixa a criança ficar nos seus braços aí, perdendo a palavra de Deus, não. Presta atenção à Bíblia. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer com a pessoa que não conhece a Deus verdadeiramente. É o que está acontecendo com esses discípulos. Jesus está falando de uma coisa, isso aconteceu em alguns pontos. Por exemplo, eles ficaram apavorados quando Jesus foi preso. Uma característica de que eles não tinham conhecimento de Deus. Jesus ficou uma vida inteira falando durante 3 anos com aqueles discípulos, dizendo: a gente, eu vou ser crucificado. Eu vim aqui para morrer e ser crucificado e dar minha vida em favor de outras pessoas. No entanto, quando Jesus morreu, quando Jesus foi levado ao túmulo, eles não acreditaram que Jesus ia ressuscitar. É uma característica de que você pode andar com Deus e não acreditar naquilo que Ele fala. Porque quando Maria e as outras foram levar algumas especiarias para ungir o corpo de Jesus, elas não estavam levando, elas estavam levando especiaria para defunto. Elas não acreditavam também que Jesus estava ressuscitado. Aquilo que elas levaram, aqueles aromas, aqueles perfumes que elas levaram para o túmulo de Jesus no domingo bem cedo, não era coisas que se levava para túmulo de pessoas que estavam mortas. Devido à pressa com que Jesus foi sepultado, elas não fizeram os preparativos que era para fazer. O judeu levava comida durante 3 dias. O judeu leva comida e coloca no túmulo da pessoa, porque eles acreditam que é depois de 3 dias que aí sim verdadeiramente o espírito da pessoa vai embora, realmente não tem mais possibilidade de voltar. Então por isso que Jesus ressuscitou ao 3º dia, até mesmo para mostrar que dentro daquela mania que eles tinham, até que eles estavam certos. Então elas foram ali para ungir um corpo. E quando chegaram disseram: Jesus ressuscitou. O que é que os discípulos disseram? A Bíblia diz que eles não acreditaram. Isso é uma característica de alguém que não conhece Jesus. Então o alerta para nós nesse texto aqui é quando nós não entendemos a dimensão em que Jesus vive e a dimensão que Jesus quer levar você. Os discípulos estão dizendo aqui, quando Jesus está falando de comida, ele está falando de coisas espirituais. Está falando essa comida que Jesus está falando aqui, é a comida de fazer a vontade de Deus.
Ele disse: eu tenho uma comida para vocês. Quando os discípulos ofereceram, ele disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Porque ele estava falando de comida que é fazer a vontade de Deus. Porque Jesus, uma das características do que ele foi vencedor, foi a obediência e o sofrimento. A Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento. A carta aos Hebreus diz que ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Jesus, ele aprendeu a obedecer a Deus de uma forma tão extraordinária, para deixar como exemplo. Tudo que Jesus deixou e tudo que Jesus fez aqui na terra, foi para nos deixar um exemplo. A obediência de Jesus ao seu Pai, a obediência de Jesus às leis da sua época, a obediência de Jesus para com a sua mãe até a sua idade de tomar o seu ministério, tudo isso era para servir de exemplos para nós. Então Jesus está dizendo: olha, a comida que eu tenho para vocês, vocês não conseguem entender, vocês não entendem, porque vocês estão em tem 3 anos que eu estou tentando colocar vocês numa dimensão paralela com a minha, mas vocês não conseguem entender. Homens de pequena fé. Jesus chamou muitas vezes eles de homens de pouca fé. Homens, Jesus chegou a dizer: vocês são ignorantes com respeito às coisas espirituais. Porque a gente só entende, o apóstolo São Paulo diz, que o homem natural não entende as coisas de Deus. O homem, para entender a palavra de Deus e entender o que Deus quer falar com ele, ele precisa ser um homem na dimensão espiritual. Porque o natural, o carnal, não entende nada de Deus, nada espiritual. E sim o homem espiritual, esse a Bíblia diz que discerne todas as coisas e não é discernido. Aí no versículo 35 ele começa a mudar o linguajar. Depois ele ter essa conversa com os discípulos, ele vai começar a mudar o linguajar. No capítulo versículo 35 ele diz: não dizeis vós que ainda falta 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e veja a terra, que já está branca para a ceifa. Ora, eles mais uma vez, eles estão em uma dimensão e Jesus está em outra. Mais uma vez eles estão dizendo assim: não, do tempo da colheita daqui 4 meses. Porque eles estão na naturalidade do homem. E Jesus está falando de coisas espirituais. Jesus no versículo 35, quando ele diz: eis que eu vejo que o campo está branco, ele está dizendo: os samaritanos estão na hora de converter e de ouvir a palavra. Eles estão pensando mais uma vez. Aí um ditado bem claro: mais uma vez eles estão escorregando na maionese. Não estão entendendo nada. Não estão entendendo nada. Vê aí, irmão, por que esse menino está dando glória a Deus aí? Glória a Deus. A diaconisa, vê se está precisando aí de ajudar, de dar uma água. Glória a Jesus. Mais uma vez os discípulos estão. Deixa que a diaconisa resolve. Olha para cá. Todo mundo está olhando para um lado só agora. Olha para cá. Deixa que a irmã resolve isso aí. Mais uma vez os discípulos estão distante daquilo que Jesus quer dizer. Eles estão falando de uma colheita de trigo. E Jesus está falando: gente, eu estou falando é dos homens. Se você levantar a cabeça, esses samaritanos aqui já estão na hora de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender que o linguajar espiritual é um linguajar bem diferente das coisas materiais. Por que tem muita gente que não consegue entender o Evangelho? Que o Evangelho muitas vezes é sofrimento. Muitas vezes o Evangelho nos traz algumas dificuldades. Porque tem pessoas que pensam que o Evangelho é apenas uma festa.
Tem pessoas que pensam que evangelho é viver apenas em alegria, não tem frustração, não tem problema. Irmãos, isso é uma ilusão. Canta-se a música, eu vou estar no palco, você vai estar na plateia, eu vou estar em cima do palco, a luta, agora como é que é? A luta já passou, acabou a luta, agora é só vitória. Isso é conversa fiada, isso é hino antibíblico. Agora é só vitória, agora é só vitória. É mentira, isso não é verdade. Isso não é verdade, isso é ilusão. Isso é levar as pessoas a viver uma fantasia. Porque no meio da vitória do crente tem luta, tem dificuldade, tem provação, tem caminho difícil, tem montanhas, tem vale, tem deserto, tem muita dificuldade, tem coisas amargas. E quando nós não entendemos, quando o evangelho apenas passa a ser apenas uma alta afirmação, ou as pessoas querem fazer do evangelho uma alta afirmativa, as pessoas começam a andar vivendo o seguinte: não, eu agora estou num evangelho que só me dá vantagem. Isso não é verdade, isso não é Bíblia. Tem um livro aí que é muito vendido no mundo inteiro, que passou a ser um best-seller, esse livro, que é de autoafirmação. Ou seja, o cara diz: olha, você quer, pensa e vai dar certo. Não é verdade, isso não é mentira, isso é mentiras, isso não é bíblico. Você pensa e a coisa acontece. Essa autoafirmação, isso não é verdade, isso é ilusão. Não, eu vou desenhar isso, eu quero isso desse jeito aqui, e a coisa vai acontecer. Não vai. Acontece, mas acontece muitas vezes dentro da vontade de Deus, não daquilo que eu projeto muitas vezes. Porque evangelho é isso que Jesus está querendo falar. Os discípulos andando com Jesus, e eles não entendiam a linguagem de Jesus falava. E muita gente está na igreja hoje e não entende a linguagem do evangelho. É por isso que tem tanta gente desviada. Porque eles vêm para a igreja achando que aqui não, meus problemas se acabaram. Não. Muitas vezes o problema faz aumentar. Ou não? Quantos inimigos você tem? Quantos inimigos apareceu na sua vida depois que você passou a servir a Jesus? Que você não tinha esses inimigos. Jesus disse que os inimigos às vezes estão dentro de casa. O inimigo às vezes dorme na cama com você. Isso é evangelho. Eles estão dizendo: está faltando alguns dias para a ceifa. Jesus disse: levanta a cabeça, gente. Levanta a cabeça, porque o tempo da colheita já chegou. É tempo de colher. Porque Jesus está falando de alma, Jesus está falando de pessoas. No versículo 36 ele diz: o que ceifa recebe galardão, que assim o que semeia como o que ceifa, ambos regozijarão. Ele está dizendo que existe um galardão, uma recompensa para aqueles que fazem. Porque não existe na Bíblia nenhuma promessa para quem não faz. Só existe promessa para os que fazem. Jesus está dizendo: os que semeia, mas também os que ceifa. Cada um dentro do seu ministério em que foi chamado. Muitas vezes você é chamado para ganhar uma vida para Cristo. É a semente, você é um plantador. E às vezes o outro é aquele que vai adubar essa planta com a palavra de Deus, regar essa pessoa. Vai chegar a hora que alguém vai ceifar, essa pessoa está na hora de ser ceifada. Aí vem o Espírito Santo e vem os anjos do Senhor e ceifa essa pessoa no sentido espiritual. No sentido material, Jesus está dizendo: aquele que plantou tem direito a comer, recebe galardão. Aquele que vai colher também a planta material, ele também tem o direito ao galardão. Significa dizer que só existe galardão. O que é galardão? Galardão é um prêmio que Deus vai dar àqueles que fizerem alguma coisa no reino de Deus aqui na terra. Nós cantamos o hino aqui: pode ter as mãos vazias com Jesus se encontrar. Tem pessoas que vão ser salvas, mas vão ser salvas de mãos vazias.
Eles vão ser salvos porque pela fé. A salvação é pela fé. A salvação independe de obra. A salvação é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Agora existem aqueles que vão ser salvos e vão ser galardoados naquilo que Paulo chama lá em Coríntios do tribunal de Cristo. Todos comparecerão junto ao tribunal de Cristo para receber por meio do corpo aquilo que fez. Pastor, então se eu chegar ao tribunal de Cristo eu vou sair de lá para o inferno? Não. No tribunal de Cristo vai passar todos salvos. Agora vai checar o que você fez. Não, você não fez nada. Aí Paulo diz assim: salvo como pelo fogo. É mais ou menos o que Paulo está querendo dizer, salvo como pelo fogo. É mais ou menos se você está numa casa, aí você está dormindo e alguém diz assim: a sua casa está incendiando. Aí você sai apenas com a roupa do corpo e ainda queimando. Você larga tudo para trás. Quando Paulo diz assim como pelo fogo, é mais ou menos isso que ele quer dizer. Eu estou dormindo numa casa e de repente alguém grita: olha, está pegando fogo. E eu saio com a roupa que eu estou, a única roupa que eu tenho ainda está pegando fogo, mas eu sou salvo. Por isso que Paulo diz: salvo como pelo fogo. Agora a Bíblia diz que Deus vai dar galardão. O meu galardão está? Quem sabe o versículo? Ninguém sabe a parte B do versículo. Apocalipse diz que o meu galardão está? Gente, não é possível que vocês não sabem. Se não souber, está na hora de ir para prézinho da escola dominical, voltar tudo para as crianças de novo. O meu galardão está para dar segundo as suas obras. Então há um galardão. Paulo está dizendo: os que plantam. A Bíblia diz: famosos são os pés daqueles que anunciam a boas novas. Você quer ter um pé famoso? Comece a anunciar o evangelho na rua que você mora, no bairro que você mora, na cidade que você mora. Comece a pregar o evangelho e Deus vai olhar para os seus pés. Pode estar cheio de poeira, pode estar cheio de chulé, mas para Deus é famoso. Formosos são os pés daquele que anuncia coisas boas. Amém? Então há um galardão. Há um galardão. Pastor, mas isso é interessante, é importante? Claro que é. Se não fosse importante, não está na Bíblia. Tem gente que diz assim: não, eu quero ser salvo, nem que eu chegue no céu para ser tapete. É muita pobreza. Eu não quero ir para o céu para ser tapete de ninguém. Eu quero ir para o céu para morar no lugar melhor que tiver lá. Se a minha mansão for do lado de Jesus, ainda é melhor, que aí a rua é melhor. Não, se eu for salvo, tá bom, tá bom. Isso é pobreza espiritual. Você imagina em um lugar onde vai ter crente desde Abraão até o último que tiver na terra para ser salvo, e o seu nome ser chamado diante de um tribunal onde Jesus está sentado, e você vai ser chamado, todo mundo vai olhar para você, todos que estão ali vão olhar para você, e Deus vai colocar um galardão nos seus ombros. Isso é muita honra, ou não? Ah, mas eu não preciso disso. Claro que isso é muita pobreza espiritual. Eu acho que nós temos que ser salvos, e ser salvo com galardão. O meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, quando você trabalha para o Senhor, que você trabalha para Deus, tem muita gente pensando o seguinte: eu trabalho na igreja, ninguém me vê, ninguém fala nada. E para que você quer elogio aqui agora? Se você for elogiado aqui, você vai perder o elogio lá na frente. Tem pessoas que deixam de trabalhar se você não agradecer a ele. Se ele fizer uma coisa na igreja, tem uma festa, aí ela ajudou na cozinha, ajudou na limpeza, se você não botar no último culto e dizer o nome dela ou dele, ela desvia na segunda-feira e sai murmurando: o pastor não me disse nada, eu limpei o banheiro, eu lavei os pratos dos irmãos lá na cantina, eu lavei a igreja, eu fiquei lá na cozinha fazendo comida, olha aí, não disse nada, eu não faço mais, não me dão valor. Ou você pensa que não tem gente assim? Claro que tem.
Se você não publicar o nome dele ou dela, obrigado, irmão, por isso, tá, por que você fez, e no próximo ano não conta com ele nem com ela, que ele não vai fazer mais, vai dizer assim: não, o ano passado eu fiz, ninguém viu. Irmão, quem tem que te ver não sou eu. A Bíblia diz, lá na 2 Coríntios 15, 57, que Deus recompensa todos aqueles que fazem algo para Ele. É Ele que vai recompensar. Fica quieto. Você está na plateia aí, mas você vai subir no palco lá no final. Você vai estar no meio da plateia e Deus vai dizer: minha serva, você que fez, venha cá receber um galardão. Aí as pessoas vão do teu lado e falam assim: mas engraçado, eu nunca vi ela fazer nada. Ah, você não viu, mas vazia. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Não é eu que vou dar galardão para ninguém, não. Tem gente que não trabalha na igreja que pensa que trabalha para o pastor. Eles têm essa visãozinha medíocre aí, mediana, pobre. Eu não vou fazer nada naquela igreja para o pastor. Quem disse que você faz nada para mim aqui? Eu nem preciso que você faça. Eu não preciso que ninguém faça nada para mim aqui. Você tem que fazer para Jesus. Você faz é para Jesus. Eu não estou aqui fazendo nada para você, estou fazendo aqui para Jesus. O meu patrão aqui é Jesus. Amém? Eu tenho que receber elogio de Jesus. Eu tenho que receber galardão de Jesus. Não é a igreja que vai me dar galardão. Quem vai me dar o galardão é Jesus. Amém? Quem vai te dar o teu galardão? Escute, não tem galardões, tá? Eu já vi muita gente pregando dizendo que Deus vai dar galardões. Não existe. Existe um galardão. Existe um prêmio específico. Aí ainda tem um bocado de gente dizendo: Deus vai me dar uma coroa aqui, uma coroinha assim, uma estrelinha assim, ou 2 estrelas desse jeito, 4 estrelas de 5 pontas, mais 4 de 4 pontas, e vai me dar um arco-íris. Isso tudo é bobagem, tá? Ele tem um galardão para dar para aqueles que fazem alguma coisa. Tantos os que ceifam, Jesus está dizendo, tanto os que plantam tem alguma coisa, como os que ceifa e conserva tem uma coisa. Mas quem vai dar vai ser Ele, não é eu, não é pastor, não é presidente, não é ninguém. Quem vai te dar, você tem que fazer as coisas para agradar a Deus, e deixando que Deus é que vai te recompensar. A Bíblia diz assim: quando tu tiver com alguma coisa a fazer, entra no teu quarto. Presta atenção, irmão, tem gente que interpreta a Bíblia totalmente errado. Tem gente que só ora dentro do quarto com a porta trancada, achando que isso é verdade, porque a Bíblia está dizendo: entra na tua casa, fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai que está em oculto. Irmão, aí tem pessoas que só ora dentro do quarto com a porta trancada. Para de bobagem. Quando a Bíblia diz entra no teu quarto, está falando de reserva espiritual, reserva de pensamento, coração, intimidade com Deus. Você não precisa tocar buzina não, dizer o que você faz não. Amém? Conta para Jesus. E a Bíblia diz: em segredo Ele te recompensará. Eu já disse aqui de uma visão de um pastor, que ele se achava que ele na igreja era o único que era o mais salvo. Todo mundo era salvo, ele era duplamente salvo. Aí ele teve uma visão, que a igreja toda estava em uma fila e tinha várias coroas. Cada um daqueles crentes daquela igreja tinha uma coroa, só coroas pequenas, tudo do mesmo tamanho. E no meio daquelas coroas pequenas tinha uma grande, pujante, cheia de pedras preciosas. E aí o pastor disse assim: vem a coisa, certamente aquela é a minha, não tem como não ser. Aquela grande lá só pode ser a minha, não tem como não ser a minha. E aí aquele anjo saiu distribuindo, botava aquelas coroas. Isso é uma visão, isso não é Bíblia não, tá? Estou contando uma visão, não está na Bíblia isso não é Bíblia não. Estou dizendo que alguém teve essa visão. E também eu não sei quem foi, alguém me disse. Aí aquele anjo pegou aquelas coroas, colocou na cabeça de todo mundo e sobrou uma irmãzinha. Aquela irmãzinha que a gente olha para ela, não dá nada por ela, acha que ela é uma zero à esquerda.
Quando sobrou aquela coroa bem grande e a pequena, tamanho das outras, e sobrou o pastor e dito aquela irmã, o pastor disse: não tem como ser, só pode ser, agora eu tenho mais certeza que é minha. E para surpresa dele, o anjo pegou aquela coroa mais bonita, maior, cheia de pedras preciosas, colocou na cabeça da irmã, ela chega, baixou do peso. E pegou aquela coroazinha normal e botou na cabeça dele, e ele ficou muito bravo. Ele disse: mas não é possível, como é que pode? Olha, eu sou pastor, eu prego, eu oro pelos enfermos, eu faço isso, faço aquilo, como é que essa irmã vai ganhar essa coroa grande e eu normal? O anjo disse: olha, você não sabe, mas todas as almas que aceitam Jesus nessa igreja, todas as vidas que acontecem, né, de pessoas que se convertem nessa igreja, pessoas que são libertas de demônio nessa igreja, pessoas que recebem cura nessa igreja, é porque essa irmã vive de joelho intercedendo, inclusive por você. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ele está dizendo para os discípulos: é tempo. Vocês estão dizendo que daqui 4 meses é que vai haver tempo de colheita. Eu estou dizendo para vocês que os campos já estão brancos. Irmão, se você ainda não fez uma coisa para Jesus, você está atrasado. Não, primeiro eu vou me preparar teologicamente, primeiro eu vou fazer um curso, depois que eu fizer pós-graduação, aí depois que eu terminar a pós-graduação, aí eu vou fazer doutorado, e depois que eu fizer doutorado, eu vou fazer uma especialização. Quando eu me tornar um PhD, aí sim eu vou começar a pregar. Vai não vai. Porque você começa a pregar no dia que você aceita Jesus como teu Salvador. Muitas vezes chamam até Jesus de Genésio, mas você vai e fala: não, você já está atrasado. Jesus está dizendo: ei, já está no tempo. O discípulo está dizendo assim: tem 4 meses para esperar. Jesus está dizendo: levante a cabeça para frente, levante a cabeça para cima e veja que os campos já estão brancos para a ceifa. Amém? Por que Jesus está se referindo aos samaritanos e não uma ceifa de trigo ou de cevada? Porque no versículo 39 ele diz assim: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. É dessa ceifa que Jesus está falando, é de uma ceifa de vidas. Muitas vezes nós estamos muito atrasados com respeito a fazer a obra de Deus. Eu com isso não quero dizer que a pessoa não deve se preparar, todo mundo deve se preparar para oferecer o melhor, mas eu não preciso especificamente fazer alguma coisa para Deus só depois que eu tiver um curso teológico. Não preciso disso. Obreiro não se faz com curso teológico. Obreiro é aquele que faz alguma coisa no reino de Deus. Ninguém é obreiro porque tem um diploma na parede. Eu conheço muitos obreiros que têm diploma na parede e não faz nada. É um parasita no termo espiritual. E eu conheço pessoas que nem sabem falar direito e são verdadeiros pregadores de evangelho. Você entra no ônibus, ele está pregando. Eu confesso para você, eu não tenho coragem de pregar dentro do ônibus. Eu não tenho. Mas esse dia eu vi um irmão dentro do ônibus que espumava a boca de tanto pregar. Eu estou lá: Deus abençoa esse irmão, quietinho lá, Deus abençoa. Bola mesmo, eu coloco a palavra na boca dele. Mas eu não tenho coragem. Eu abri a boca lá no ônibus, não faço isso, eu morro de vergonha. Aí, pastor, o que é isso? Eu não sou hipócrita, eu não gosto de dizer aquilo que eu não sou. Eu não tenho coragem, mas já tem irmão que tem. Amém, ué. Você vê, tem um irmãozinho aqui, ó, um senhor de idade aqui, que ele está sempre aqui nessa, enfrenta o girafa aqui com o megafone na boca, e a lenha tora, e ele exorta o povo mesmo. Um velhinho, não sei se vocês já viram um senhor de idade, ali enfrenta os girafas, ele está lá com um megafone na mão aqui, mas ele prega meio de em ponta. Esse dia eu passei lá, o sol quente, ele lá, eu falei: meu Deus, você é um servo de Deus abençoado. Ninguém dá nada. Também, lá na rodoviária tem um irmão também, que chama, inclusive ele é lá da Assembleia de Deus da Baleia, irmão brasileiro, moreninho, também pequenininho.
Ele pega aquele megafone naquela rodoviária ali, é para cima e para baixo, lá pregando que Jesus vai voltar, converte e tudo. E a gente passa assim: meu Deus, você não sabe o que aquele homem está ganhando diante de Deus. Você vai ver o tamanho do galardão dele. Não precisa você ser um PhD em nada para pregar o evangelho. Você precisa apenas acreditar que você tem uma chamada e que a ceifa está na hora. Você está dizendo ainda falta 4 meses para começar. Jesus está dizendo a hora é agora, é a hora. Levante os olhos que tem um bocado de vida do teu lado. Não precisa nem você ir muito longe. É só você olhar do seu lado que tem alguma coisa para você fazer. Dizem que os corajosos fazem. Os preguiçosos sempre arrumam desculpa. E é uma verdade. Os corajosos sempre faz. Os preguiçosos arrumam desculpa. Ou não é verdade? Você vê irmão fazendo na igreja, fazendo, você chega para onde? Não, pastor, não posso. Você sabe que esse dia eu tenho alguma coisa para fazer. Ah, é? E amanhã? Ah, também amanhã não dá. Você sabe que deixa eu olhar aqui na minha agenda aqui. A agenda dele nunca tem tempo para Deus. Deixa eu olhar na minha agenda aqui. Pois é, não dá. Esse horário eu estou aqui. Mas não, esse também não dá. Porque quem não faz nada, principalmente para Jesus, está sempre arrumando uma desculpa. É a mulher que está com dor de cabeça, inventa uma história que está doente. Tem gente até que mente. Não está com dor de cabeça? Não estou com dor de cabeça, é nada. Tomara que. Se eu fosse Deus, aí eu te botava uma dor de cabeça para nunca mais sarar. Aí você ia falar a verdade. Amém? Quem não quer fazer nada sempre arruma uma desculpa. Agora quem tem coragem, arruma tempo e faz. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Olha a importância de um crente que aceita Jesus na hora e já começa a fazer alguma coisa. Essa mulher acabara de encontrar com Jesus, vai para a cidade dela e não fica acomodado, porque alguém já está dizendo aqui, olha, muitos daqueles samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse tudo quanto ele tinha feito. O que você está falando para as pessoas que Jesus tem feito na sua vida? Lá no seu serviço, lá na sua escola, na sua faculdade? As pessoas sabem que você é crente lá? Porque tem gente que é tão crente que as pessoas nem sabem. Nem sabem que ele é crente. Ele está 1 ano, 2 anos, 3 anos no lugar, ninguém nunca descobriu que ele é crente. Isso é uma virtude terrível, não é não? Que virtude. O cara 3 anos num lugar, ninguém descobriu que ele é crente ainda. E tem uns que tomara que não descubram, porque se descobrir, nunca mais o cara quer saber de crente. Fica sem descoberta. É igual a empresa. Tem uma empresa que, numa cidade tinha uma empresa, todos os crentes que iam para lá se desviavam. Aceitava Jesus, aí quando eu chegava e dizia, pastor, eu arrumei serviço naquela empresa, o pastor, meu Deus, mais um que eu perdi. Todo mundo que ia naquela empresa se desviava. Apareceu um irmão e disse assim, pastor, eu arrumei um emprego naquela empresa, vou para lá. Pastor, pelo amor de Deus, irmão, vai não, aquela empresa tem alguma coisa lá. Todo mundo que vai para lá da minha igreja aqui se desvia. E ele foi. Aí dá um tempo, dá 1 ano, dá 2 anos e o caboclo está lá. Aí o pastor um dia chamou ele e disse, irmão, mas parabéns, irmão, que maravilha. Todo mundo que vai naquela empresa lá, ele desvia, o irmão tem 3 anos lá, está lá, não desviou. Ele, não, pastor, ninguém sabe que eu sou crente. Amém. Amém? Ninguém sabe que eu sou crente. Então o pastor, não, estou entendendo, continua de jeito. Continua assim. Amém? Eles estão dizendo, olha, mas essa mulher não, essa mulher já disse, eu tenho que transmitir. Eu não posso segurar para mim aquilo que eu aprendi hoje. Você sabe por que o evangelho cresceu? Principalmente no início da Assembleia de Deus, porque os crentes não aguentavam ficar sem falar de Jesus. Os crentes tinham eles tinham uma inquietação de falar de Jesus. Eles chegavam perto, eles iam no culto, amanhã eles estavam lá na empresa, ou no ônibus, ou na parada de ônibus, mas eles estavam dizendo, eu quero falar o que eu ouvi.
Por isso que a Assembleia de Deus cresceu. E por que a Assembleia de Deus parou de crescer? Porque nós paramos de fazer isso. Vou todo dia para o serviço, do lado de uma pessoa no ônibus, não entrego um folheto para ele, não digo que estou orando por ele, chego na empresa, ninguém sabe que eu sou crente, nunca falei de Jesus. Claro que você não tem que falar de Jesus na empresa toda hora, que aí fica chato também, mas tem as oportunidades que Deus te dá, você nunca diz nada, as pessoas não sabem, e por isso que o Evangelho não cresce mais. Por que a Bíblia diz que o Evangelho cresceu entre os discípulos da igreja primitiva? A Bíblia diz que eles caíam na graça do povo. Não era na graça de Deus, era na graça do povo. E o Senhor acrescentava todo dia a sua igreja. Eles tinham entusiasmo, eles tinham uma fé tão entusiasta, uma fé tão viva, uma fé tão progressiva, tão ativa, que eles contagiavam as pessoas que estavam perto. E a Bíblia diz: e Deus acrescentava todo dia a sua igreja. A igreja primitiva não fazia ar livre. A igreja primitiva não fazia campanha. Sabe por quê? Porque era a graça de Deus na vida dos crentes que contagiava os outros. Eles eram tão alegres, tão felizes, que as pessoas diziam: mas por que você é feliz, gente? Não, eu sou feliz porque eu estou em Jesus. É mesmo, então deixa eu ir para lá. Todo dia acrescentava o Senhor aqueles que havia de salvar. Não tinha culto de libertação, não tinha campanha de libertação, não tinha dando cachorro quente para vir na igreja, porque tem igreja aí dando cachorro quente para os caras virem para a igreja. Olha, você vai que depois tem cachorro quente. Isso para mim é um absurdo. Eu só vim na igreja por causa de um cachorro quente. O pastor, estou fazendo uma campanha na minha igreja. Sabe o que é a campanha? A campanha lá é um bocado de cachorro quente. Eu anuncio lá que tem cachorro quente na igreja. De noite está cheio de gente, mas não é para ouvir palavra, é para comer cachorro quente. Não é para ouvir palavra, é para comer cachorro quente. Agora, quando a igreja viver o que essa samaritana viver, aí sim não vai precisar de cachorro quente, não vai precisar de almoço especial para eles virem, não, porque a palavra que sair da sua boca tem gosto de transformação na vida das pessoas, porque nós somos transformados, e o princípio da transformação é se você foi transformado. Se você não é transformado, você não transforma ninguém. Se você não serve um Deus que te transformou, essa transformação não vai valer de nada, porque as pessoas não vão ver transformação em você. Essa mulher samaritana, ela é um exemplo de alguém que conheceu Jesus e foi contagiada. Era mais ou menos as testemunhas de Jeová de hoje. Sabe, estava aqui na frente aqui, 3 mulheres puxando uma mala cheia de livro. Sol quente de rachar de quebrar mamona. Sol quente nesse calorzão, aquelas 3 irmãs. Bom, irmã entre aspas, né? Irmã com algumas exceções. Aquelas mulheres com aquelas rouponas lá, arrastando uma mala. E eu apresentando o Jeová delas. Elas podem estar erradas, mas elas fazem. Faz uma campanha na igreja para evangelizar. Quantas pessoas vêm na Assembleia de Deus? Tem alguma coisa errada. Nós precisamos assumir a identidade da samaritana. Ela disse: gente, eu vi um homem. Esse homem é tremendo. Que homem é esse que você viu? Eu vi um homem que ele falou tudo da minha vida. Ele disse tudo que eu precisava ouvir. E tem mais um, ele não me acusou de nada. Porque uma das características do Evangelho é da gente sair acusando os outros. Se você não cortar o cabelo, você vai para o inferno. Se você não trocar a roupa, você vai para o inferno. Se você não deixar de beber cachaça, você vai para o inferno. Se você não deixar, você vai para o inferno. Se você não cumprir dessa saia, você vai para o inferno. Na minha igreja tem que ter saia comprida. Na minha igreja tem que ter cabelo grande. Na minha igreja não pode fazer isso. Na minha igreja não pode fazer aquilo. Escuta, irmão, Deus não mandou tu anunciar o que a tua igreja pode ou deixa de fazer. Jesus mandou você anunciar que Jesus salva, cura, liberta e prepara o homem e leva para o céu. Se você sair por aí, as pessoas sabem de tudo que a Assembleia de Deus não pode fazer.
porque os crentes da Assembleia de Deus se preocuparam em pregar um evangelho da proibição. Essa semana mesmo eu estava aqui na frente, chegou uma mulher e falou: pastor, o que é que você proíbe aqui nessa igreja? Nada. Está ali, ó. Foi, né, irmã? Está lá, eu nem estava vendo você. Não, aqui, porque nós não dirigimos igreja com proibição, nós dirigimos igreja com a palavra. Você não pode usar isso, pode usar aquilo. Irmão, escuta aqui. Se a tua roupa glorifica a Deus, você pode usar saia, calça, você pode usar bata, você pode usar túnica, você pode usar o que você quiser. É para a glória de Deus, é decente, então usa. O que você não pode usar é coisa indecente. Não, na minha igreja você não pode. A mulher usar calça, vai para o inferno. Se usar brinco, vai para o inferno. Eu não conheço um Deus que manda ninguém para o inferno por causa de calça e brinco. Não conheço. Eu conheço um Deus que manda indecente. Eu conheço um Deus que manda mentiroso para o inferno. Hipócrita, fariseu, falso e etc. Igreja não se dirige por proibição, igreja se dirige com a Bíblia. Eu lembro de uma irmã uma vez, chegou na igreja, eu estava dirigindo a igreja lá da Expansão Social, durante 6 anos eu fiquei pastor lá. Porque como pastor em igreja, eu tenho quase mais de 20 anos de pastor em 2 igrejas. Eu não sou muito de igreja não, parece que eu não sou tão ruim não, porque eu conheço os pastores que todo ano estão numa diferente. Até que dá para me aguentar, porque 20 anos em 2, acho que não é tão ruim não, acho que dá para engolir. Porque eu conheço um pastor, onde é que você... irmão, estou aqui, já estou lá no norte, no sul. Que isso, irmão? Você é pastor ou você é um cigano? E aquela irmã aceitou Jesus. Inclusive essa irmã morreu, ela teve uma complicação e acabou morrendo essa irmã. Mas morreu uma serva de Deus de primeira qualidade. Mas quando ela chegou na igreja, irmão, que teve uns crentes que orou para ela, inclusive os obreiros. Como eu sofri por causa daquela irmã, porque ela pediu, disse: pastor, eu tenho tanta vontade de cantar. Eu: irmão, por que você não canta? Não, pastor, porque eu não tenho roupa, eu só tenho calça. Eu falei: qual o problema? O problema é sem calça. Você não pode vir sem calça, mas com calça você pode. Se você chegar aqui sem calça, aí complica. Aí quando ela começou a cantar no coral, aí tinha uns presbichos lá, que em vez de ele estar olhando para a vida dele, está olhando para a vida dos outros. Pensa, aí, essa irmã cantando de calça. Eu falei: qual o problema, irmão? Nós vamos mandar essa pessoa ir para o inferno. A pessoa pede para cantar no coral e eu vou dizer que não vai por causa da calça. Que é isso, irmão? Deixa cantar. E aí, ela me contou um dia: pastor, você sabe por que eu venho de calça para a igreja? Eu falei: não, irmão, não sei. Porque eu não tenho dinheiro para comprar outra roupa, e eu só tenho essas calças. Quer dizer, como é que você vai mandar a pessoa embora? Só porque não tem dinheiro para comprar roupa, você tem que mandar ela embora da igreja? Resumindo a história na vida daquela irmã, Deus começou a abençoar ela. Ela começou a tirar aquelas roupas que não era adequada para um crente, mas ela estava chegando. Escuta aqui, irmão, igreja é lugar de consertar gente. Você sabe qual é o problema da nossa igreja? Porque você sabe qual foi o grande problema da Assembleia de Deus no passado? É porque o cara aceitava Jesus no domingo à noite, no culto de segunda-feira de oração, ele já tinha vindo parecido com o pastor, porque se não viesse não entrava. Aí muita gente foi para o inferno já, não aceitou mais, foi para outros lugares, porque a gente quer que a semente seja plantada hoje, e hoje mesmo ela tem que nascer, e hoje mesmo ela tem que dar fruto. Ei, se planta, rega ela vai crescer e vai dar o tempo de ter fruta. Nós precisamos ter paciência. E aquela irmã começou a trabalhar, Deus abriu ela inclusive mãe solteira, tinha 2 filhos, ela chamava irmã Dalva. Deus começou, depois que ela veio para a igreja, ela veio com vontade mesmo de servir a Jesus, frustrada, com um casamento que não tinha dado certo, era mãe solteira, tinha vivido com uma pessoa, tinha 2 filhas, arrasada financeiramente, espiritualmente, moralmente, frustrada, arrebentada. Mas ela encontrou um amigo, que fui eu. Tem muita gente que me acha muito ruim, mas eu tenho uma coisa comigo: eu não tenho 2 caras, a minha cara é uma só. Você nunca vai ver eu com 2 caras. Minha cara é essa aqui, tem muito tempo e vai continuar desse jeito. Aquela irmã Deus começou a abençoar, Deus começou a abençoar aquela irmã, e ela começou a colocar, daqui a pouco ela começou a andar com as roupas decentes, bonitas. Deus abençoou.
ela arrumou tinha um rapaz na igreja, ela casou e casou bem. Uma pena que no primeiro parto dela com esse irmão, com o primeiro filho, ela teve uma complicação e partiu para a eternidade. Mas quando partiu para a eternidade, partiu como líder da CIB daquela igreja, uma das melhores que já teve lá. E quase nós mandamos ela embora por causa de uma bendita de uma calça. Irmão, prega Jesus, ama as prostitutas, ama essas pessoas que estão aí que ninguém diz nada, essa não presta, presta. Existe um carpinteiro na igreja que chama Jesus, que conserta a pessoa, mas nós temos que dar tempo, irmãos. Mas por que a pessoa não pode cantar? Será que cantar num grupo vai tirar a santidade dos outros? Pelo contrário, ela vai ser contaminada pela santidade das outras. Jesus pregou para essa samaritana aqui, que eu não chamo de prostituta, porque ela não era prostituta, ela era uma mulher que teve 6 maridos, tinha um, aí depois deixou um, pegou 2, aí veio 2, veio 3, mas não, ela não era prostituta, ela não vendia o corpo para viver, ela tinha 6 maridos, ela gostava de marido, não era prostituta, tá? Ela gostava de marido, tirava um, não dava certo, ela arrumava outro, aí estava no 6º já, mas em nenhum instante Jesus acusou-la. Porque Jesus disse: minha filha, eu tenho uma água para te dar. Que água você tem, Senhor? A água que eu tenho para te dar vai fazer de você um rio e vai saltar para a vida eterna. Ou eu quero essa água, eu quero essa água. Aí essa mulher foi contaminada, ela foi impregnada do poder de Deus na vida dessa mulher, que ela chegou na cidade e disse: vem ver um homem que eu vi. Eu vi um homem que todos aqui me acusam, mas ele não me acusou em nada. Ele apenas me ofereceu um tal de uma água, e eu já bebi essa água e estou alegre demais. Olha a alegria que tem no meu coração. A água que ele me deu já começou a fazer efeito na minha vida, porque a Bíblia diz: saltará para a vida eterna. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram que ficasse com ele, e ficou ali ainda 2 dias. Olha que Jesus lindo, irmão. Judeu ficar numa cidade samaritana, só Jesus que faz isso. Um judeu nem passava. É tanto que tinha um caminho que os judeus andavam, que ia para Galiléia, tinha um caminho que não precisava passar em Samaria, para o judeu não passar, e nem um samaritano passava no caminho do judeu. Jesus vai lá, conversa com a mulher 12:00 em ponto, os discípulos se escandalizam, a mulher se retrai e diz: mas eu sou uma samaritana, o senhor é judeu, o judeu nem conversa comigo, não conversa, e além de tudo eu venho essa hora porque eu não posso vir buscar água aqui, na hora que as virgens vêm, porque às 6 horas da tarde as virgens buscavam água, quem buscava cântaro d'água eram as moças virgens da cidade. Eu venho essa hora porque eu não posso vir com elas, porque elas têm preconceito comigo, elas não podem, eu não posso vir pegar água com elas, porque elas vão me apedrejar. Eu venho 12:00 e o senhor para aqui para conversar comigo e não me acusou nada, ainda disse que tem água para me beber. Tem, eu tenho uma água para você, e tem coisa, a água que eu vou te dar vai transformar a tua vida. Ei, o Brasil não precisa, meu irmão, de a gente dizer para ele que ele vai para o inferno porque faz isso, faz aquilo. Eles estão precisando de dizer: Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Você é prostituta, sim, mas Jesus te ama. Você é homossexual, Jesus pode arrancar isso aí da tua vida e você pode transformar-se em Cristo. É isso que o Brasil precisa. E a Bíblia diz: e ainda ficou 2 dias com eles. Um judeu, 2 dias na cidade de Samaritano. Só Jesus para fazer isso, irmão. Porque Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para formar novo conceito. Jesus veio para dizer: eu vim para vocês mesmos. Por isso que ele disse assim: a hora da ceifa chegou. Vocês estão dizendo que é daqui 4 meses, eu estou dizendo para vocês que vocês já estão atrasados, a hora é agora. Aí depois que conversaram com Jesus, que Jesus é maravilhoso mesmo, ele dizia à mulher: já não é pelo que tu disseste, nós queremos porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Não é porque você disse, é como que ele disse assim: olha, mulher, você foi apenas um canal, você nos trouxe aqui. Agora, depois que nós chegamos aqui, você falou muito bem dele, mas o que ele falou para nós é melhor do que você já falou.
Porque nós estamos crendo nele, não pelo que tu falaste só, mas por o que ele falou. E agora um samaritano, ou uma cidade de samaritano, reconhecendo um judeu como o Messias. Porque os samaritanos esperavam o Messias, mas não era o Messias que viesse da descendência de Davi. Eles esperavam o Messias que viesse da descendência de Moisés. Eles viam o Torá de outra forma. Eles também liam o Torá, eles também liam a lei. Eles também eram judeus, samaritanos, porque eram misturados com aquelas pessoas que vieram quando Nabucodonosor invadiu a cidade. Mas eles tinham uma visão de um Messias diferente. Agora eles estão nos pés de um Messias que é de Jerusalém, que é judeu, que é da descendência de Davi, e eles estão confessando com a sua boca, dizendo: esse é o Cristo, ele é o Salvador do mundo. Amém? É isso que Jesus quer fazer na nossa vida, irmão. A igreja precisa entender isso, que nós precisamos fazer alguma coisa. Deus confiou em você. Se Deus investiu em você, é porque viu em você uma capacidade. Pastor, não tenho capacidade nenhuma. Tem, alguma coisa você tem. Seja 2, seja 1 ou seja 5, mas alguma coisa você tem. Agora, por favor, vamos parar de inventar desculpa, porque quem não quer fazer nada sempre arruma uma desculpa. Agora quem quer fazer, arruma um tempo. Eu não estou mais trabalhando para Jesus, porque eu não tenho tempo para nada mais, Senhor. Pastor, olha, o meu dia, você precisa de ver. O meu dia está ocupadíssimo. Eu trabalho de manhã, de noite, estudo de madrugada. Eu não tenho tempo para nada, pastor. Como se igreja só faz as coisas quem é desocupado. Porque se a gente for esperar fazer alguma coisa para Jesus quando estivermos descansados, podemos parar por aqui. Quando Jesus for chamar os discípulos, que um bocado de gente à toa em Jerusalém, um bocado de gente na praça jogando dominó, jogando buraco, jogando palito, jogando baralho, esperando alguém tocar para eles dançar, alguém falar e murmurar para eles chorar. Jesus passa na cidade de Jerusalém e vai lá na praia e busca um homem que está trabalhando. Pescador é trabalhador. Alguém pensa que pescador é vagabundo. Pescador não é vagabundo não, pescador é profissional que vive daquilo. Jesus sai lá de Jerusalém, passa por todo esse desocupado e vai lá na praia buscar alguém que está trabalhando. Jesus entra numa região na cidade de Jerusalém, onde tinha a Rua da Alfândega. Tinha uma rua em Jerusalém que era chamada Rua da Alfândega, onde estavam todos os quiosques onde as pessoas cobravam imposto. Jesus passa e vê um bocado de desocupado. Ele vai lá na coleteria onde está Mateus e diz: Mateus, sai daí. E a Bíblia diz: Mateus deixou e seguiu. Por que Jesus chamou os ocupados? Foi chamar alguém que estava trabalhando. Porque Jesus tem compromisso com quem tem alguma coisa para fazer, ou com quem faz alguma coisa. Pastor, eu estou aqui sem fazer nada. Quando eu aposentar, eu vou fazer. Faz nada. Quando eu aposentar, vai comprar uma chácara. Vai comprar uma chácara. Agora eu estou na chácara. Agora meu negócio é chácara. Meu negócio agora é panela cheia e água fresca. Faz nada. Quem quer fazer alguma coisa para Jesus, fazer agora. Você já viu aqueles irmãos? Não, pastor, eu estou me aposentando, viu, pastor? Precisa contar comigo. Tá. Aí você começa a pensar que o infeliz vai fazer mesmo. Aí daqui a pouco ele chega: pastor, eu comprei uma chácara. Irmão, que você sabe, pastor, não tem mais tempo, o negócio é a chácara agora. Eu estou lá na segunda, na terça, na quinta, na quarta, na sexta, o negócio agora é cuidar de galinha. Jesus te deu tempo para tu pregar, para fazer alguma coisa para ele, tu vai criar galinha. Amém? Quem quer fazer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Amém? Tem 2 terça-feiras no capítulo 4, não consigo terminar. No próximo eu passo por 5. Amém ou não? Irmãos, vamos aprender com a samaritana. Vamos distribuir Jesus por aí. Vamos pregar que Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura.
Não precisa você ensinar a doutrina lá fora, ou costume lá fora, não. Deixa aqui dentro que se ensina aqui dentro. A Bíblia diz que os filhos de Zebedeu pescavam, e Zebedeu consertava a rede. Deus não te chamou para você consertar a rede lá fora, não. Jesus chamou para você jogar a rede. Traz os peixes aqui para dentro, que através do culto de doutrina, da escola dominical, ele vai aprender a ser crente. Ele vai aprender. Está ali aquele jovem ali, voltou para Jesus, está aí toda terça-feira agora. Deus te abençoe. Deus vai fazendo nas pessoas, a pessoa vai tendo vontade de vir para a casa de Deus. É isso que nós temos que criar nas pessoas. Gente, eu vou lá naquela igreja, aqueles irmãos lá, eu estou com saudade lá, eu estou com vontade de ouvir alguma coisa. É isso que faz a igreja crescer. Vamos parar com esse negócio de ficar mostrando costumes, que isso, aquilo. Não, peraí. Essa questão de roupa é muito complicada, principalmente para irmãs. É tanta moda, mas você tem uma moda, irmã, você é serva de Deus. Ah, pastor, então, não, irmã, eu não tenho nada contra a roupa, eu tenho contra a imoralidade. Uma serva de Deus colocar uma mini saia para mostrar suas pernas, isso não convém. É bonito? É, mas não convém. Pegar uma meia, porque tem umas mulheres que saem na rua, elas pegam uma meia e vestem. Já viu aquelas mulheres de meia na rua? Isso para uma crente é indecente. Mas uma calça decente, qual é o pecado nisso? É, pastor, porque está escrito na Bíblia que mulher não pode vestir roupa de homem nem mulher. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Porque o que está na Bíblia escrito lá com respeito a mulher não pode vestir roupa de homem, ele está falando de cor, não de modelo. Porque naquela região quem usava a roupa da mulher era a mesma coisa a roupa do homem, era um tipo de uma bata. A única coisa que Paulo está dizendo, está falando de cores. A mulher usava uma bata que tinha 7 cores, e o homem que tinha 2 cores, preta e cinza. Paulo está dizendo, homem não veste roupa de mulher, nem mulher veste roupa de homem. Está falando de cor, não de modelo. E outra coisa, quando eu vou numa loja, tem lá departamento feminino e departamento masculino. Eu vou comprar uma calça, onde é que eu vou? Eu, homem. Eu vou comprar uma calça de homem lá na loja Riachuelo, aí está lá, departamento feminino e departamento masculino. Eu quero comprar uma calça, para que lado eu vou? Para que lado eu vou? E você, mulher, vai para onde? Então roupa de mulher, calça de homem não é calça de mulher. Amém? Para com essa bobagem. O que você tem que usar, irmã, é coisa que glorifica a Deus. O que eu estou falando de decência. Decência. É você colocar uma roupa que você não precisa mostrar aquilo que não é para as pessoas verem, que é para o seu marido ver, para o seu futuro esposo ver. É isso. Isso chama-se pudor. Isso chama decência. As mulheres mais lindas que eu acho de investimento são as aeromoças. Quando eu entro no avião, fico encantado com elas. Tanto que elas vestem bonito. Quem já andou de avião aqui? Não é bonita aquelas aeromoças? As roupas bonitas, aquela coisa executiva, linda. Quando é calça, aquela calça bonita. Qual o problema nisso? Agora você pega uma mini saia e sai mostrando 2 palmos das coxas, aí não, peraí, irmão. Você é servo de Deus. Você vai na loja, compra uma meia e veste ela aí e sai de meia na rua, e também está errado. Aí o Espírito está dizendo, minha filha, para com isso. E não precisa de pastor estar dizendo o que você deve ou não vestir. Quem tem que saber o que deve vestir é você. Você tem o Espírito Santo de Deus, ou não tem? Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, na hora que você coloca uma coisa indecente, o Espírito Santo, minha filha, o Espírito de Deus comunica com o meu. Então eu não preciso de dizer que é proibido isso, proibido aquilo. Agora, em vez de quando o pastor precisa falar alguma coisa, e chama a pessoa. Um dia aqui eu tenho uma irmã aqui, que tem uma roupa aqui para mim, eu acho indecente, eu acho. Eu nunca deixei minha esposa usar, quando era magrinha e bonita. Imagina agora que está mais fortinha. Mas também é dela, nunca quis usar também. Um tal de tomara que caia. Porque o nome já está dizendo, vai cair qualquer hora. Tomara que caia, tomara que caia, tomara que caia, tomara que caia.
Aí uma irmã veio aqui um dia com tomara que caia. E o tomara que caia dela, dava para ver 2 dedos dos peitos dela aqui. E eu fiquei o culto todinho vendo aquilo. Falei, mas não é possível. Nem cultuar a Deus eu dou conta hoje. Terminou o culto, eu chamei ela lá no meu gabinete, mais o esposo, e falei, irmã, você acha que essa roupa que você está aí está glorificando a Deus? Será que está certo, irmã? Você é uma mulher bonita, você não precisa disso. Você já chama atenção, e com essa roupa você chama muito mais. Ela disse, pastor, me perdoe, nunca mais a vi com essa roupa aqui. Eu acho que ela queimou, jogou fora, ou colocou uma alça lá e deixou de ser caia. Eu não preciso especificamente fazer uma doutrina em cima de uma roupa de ninguém. Porque eu sou de um tempo na igreja que o pastor na terça-feira usava a roupa de alguém para dar doutrina. Na outra doutrina era o cabelo, no outro dia era as pernas. Você lembra da doutrina das pernas cabeludas? Eu fui congregar numa igreja e eu sempre fui meio com as papas para trás, né? O pastor falou assim, minhas mulheres aqui não rapam perna não. Eu falei, pois a minha rapa. Eu não casei com macho. Quem tem perna cabeluda é homem. Quem tem fio barbado é gato e cabeludo é jumento. Se a pessoa você dormir com uma mulher com as pernas todas cabeludas, e tem a coisa, nem um sovaco podia fazer. Não, quem nem é desse tempo da Assembleia de Deus aqui? Eu não estou falando bobagem não, tá? Eu sou do tempo da Assembleia de Deus que as mulheres não podiam, é axila, eu sei que chama axila, mas eu chamo de sovaco mesmo. Não podia tirar os cabelos do sovaco, irmão. Levantava, quando ia cantar na igreja, levantava o braço, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Pelo amor de Deus, que ignorância é essa, irmão? Uma igreja que eu vi uma igreja de uma pessoa que no dia da ceia era proibido tomar banho. Aqui em Brasília tinha uma igreja que o pastor dizia, irmão, um dia de ceia não é para banhar, porque o Espírito Santo pode ver você pelado dentro do banheiro. Ah, pelo amor de Deus, me dá licença. Ou te ensinava lá, irmão, você que é casado, você mais sua esposa na hora da intimidade tem que apagar a luz para o Espírito Santo não ver. Irmão, a Bíblia diz que para Deus tanto faz treva e luz é a mesma coisa. Tanto faz ter relação sexual com a esposa, pode ser no escuro ou na luz, Deus vê a mesma coisa. E essas atrocidades em nome de doutrina, graças a Deus que caiu por terra esse tabu aí. Que é isso, irmão? É pecado. Quer dizer, saiu da ceia não é pecado. Irmãos, olha, é cada aberração. Cada aberração. E muita gente foi para o inferno, porque muita gente saiu das igrejas por causa disso. Igreja que ensinava que o esposo e a esposa não podia ter relação sexual sem roupa, tinha que ser com roupa, que o Espírito Santo não podia ver. Olha, irmão, quando Deus olha para mim e você agora, Deus está olhando para mim e para você, está vendo nós pelado, porque para Deus não existe roupa. Os olhos de Deus é como um raio-x que nos vê por dentro. O mundo me vê de fora para dentro, Deus me vê de dentro para fora. Foram coisas que cometeram em nome de uma santidade exacerbada, de uma santidade que era pena de casca. Irmão, santidade não é de fora para dentro, santidade é de dentro para fora. Jesus disse, o teu corpo usa o que o teu coração está cheio, a tua boca fala o que o teu coração está cheio. Jesus disse, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. O que eu quero dizer com isso, pastor? Então eu não estou querendo ir para o extremo do liberalismo, não quero. Não, vamos para o extremo do liberalismo e vamos fazer tudo. Não é isso não. O que eu estou dizendo é que nós temos que sair. A igreja saiu de um extremo e alguns foi para o outro extremo. Aí pode fazer tudo. Não. O fanatismo é pecado. O liberalismo exacerbado também é pecado. Onde é que Deus quer que eu e você ande? No centro. Nem muito salgado, nem muito insosso.
temperado. Irmão, eu sou sal da terra, eu sou salgado. Ah, é? Então vai procurar outra coisa, porque quando Deus falou que você é sal da terra, é para você temperar, não é para salgar ninguém. Vamos ficar de pé. Sal não é para salgar. O verdadeiro valor do sal não é quando ele salga. É? Não, é quando ele tempera. Porque quando você coloca sal demais na comida, alguém come? Não come. Mas quando você não põe sal também, ninguém come. Agora quando você coloca no tempero certo, até, como diz lá no Nordeste, até feijão d'água no sal você come. Porque quando o sal é colocado de medida certa, ele dá sabor até feijão. Ou não? Até aquilo que você... Olha, até peixe cru a gente come com salzinho dentro, não está temperado. Não precisa nem ser japonês. Porque sal é para temperar. O que é isso aqui, mano?